Bíblia, papel e caneta. O livro é Êxodo. O capítulo é o de número 15. O versículo é o de número 20. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Eu acabei de ler Êxodo, capítulo de número 15. Nós lemos o versículo 20 e 21. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 20 e 21. Bom, para contextualização, é o episódio em que Miriam vai fazer uma dança, um louvor em gratidão ao Senhor, pelo fato de Deus ter aberto o mar e fechado o mar para que os egípcios não passassem. Deus havia feito um milagre através de Moisés, o mar vermelho se abriu, Israel vai passar no meio do mar em seco, e após o fato de Israel passar pelo meio do mar, Deus então fecha o mar para que os egípcios não passassem, de modo que todos os cavalos, cavaleiros, os homens que estavam perseguindo Israel morreram quando o mar se fechou. Miriam então, sendo chamada como profetisa, a irmã de Arão, ela vai pegar um tamboril ou um pandeiro e vai começar a tocar esse instrumento. E todas as mulheres vão sair atrás dela com tamboris e com danças. Ela pega o tamboril ou o pandeiro e começa a sair tocando e dançando. De modo que todas as mulheres vão seguir o exemplo de Miriam e vão fazer a mesma coisa, dançar e tocar. Miriam então, nas danças, responde dizendo: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então a dança e o cântico é referente ao grande livramento que Deus deu ao povo de Israel no Mar Vermelho. Israel estava cativo nas mãos de Faraó por volta de 430 anos. Deus ouviu o lamento de Israel e, como resposta à sua oração, Deus levantou Moisés. Através de Moisés, Deus vai mudar o coração de Faraó. Deus abre o mar para Israel passar. E Deus fecha o mar para que os egípcios não passassem. E após o fato desse grande acontecimento, que é um dos maiores milagres já realizados por Deus na Bíblia, que é a abertura do Mar Vermelho, nós vamos ver Miriam pegar o pandeiro, sair com danças e cantar ao Senhor um cântico de louvor. Ok? Os versículos são simples. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. São 2 versículos, mas que possuem algumas aplicações. E você que ama a palavra de Deus, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que Deus tem nos entregado. Se você está assistindo agora pelo Instagram, clica nesse aviãozinho, manda para os seus amigos
Marca alguém que precisa ouvir uma palavra agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com ela. Bom, vamos tirar algumas observações aqui desse texto. Primeiro esse detalhe aqui, ó. Miriam, a profetisa. Você consegue perceber que essa narrativa está chamando ela como profeta? E é a primeira vez que ela vai ser falada como profeta. Não é a primeira vez que Miriam aparece, ela já apareceu em outros episódios, inclusive em Êxodo capítulo 2, observando Moisés que foi colocado no Nilo. Contudo, ela aparece aqui no capítulo 15 do versículo 20 como uma profetisa. A expressão é dada porque ela vai sair daqui com danças, com cânticos, tocando pandeiro ou tamboril, em louvor e adoração ao Senhor de Israel, que deu um grande livramento. Só que ela aparece como profetisa depois que o mar se fechou. A narrativa apresenta ela como profetisa depois que o milagre aconteceu. Ela aparece como profetisa depois que Deus fechou o mar e engoliu os egípcios. Mas ela não aparece como profetisa antes do mar se abrir. Ela aparece como profetisa depois que o milagre acontece. Depois que o mar se abre, o mar se fecha, e ela então vai dançar e vai cantar ao Senhor. Não espere o mar se abrir para ser profeta. Profetiza antes. Não espere o milagre acontecer para você ser profeta. Profetiza antes. Porque aquele é vista como profetiza depois que o mar se abriu. Mas a gente precisa aprender a ser profeta antes do mar se abrir. Você precisa aprender a profetizar quando está tudo fechado. Você precisa aprender a ser profeta quando nada coopera para o seu bem. Você precisa aprender a ser um profeta quando tudo tiver de mal a pior. Não espere o milagre acontecer para você ser profeta. Não espere as coisas fluírem para você ser profeta. Não espere o mar se abrir. Profetiza antes. Quando está tudo fechado. Quando não tem mais jeito. Quando a casa está caindo. Quando os filhos estão afastados.
Quando está com problema no casamento, é nesse momento que você tem que exercer a sua fé. Não espere as coisas cooperarem para que você faça o exercício do ministério profético, mas aprenda a profetizar antes das adversidades, antes dos resultados. Porque ser profeta depois que o mar se abriu é muito fácil. A gente precisa aprender a ser profeta antes do mar se abrir. Profetizar depois que o milagre aconteceu é muito fácil. A gente precisa aprender a profetizar quando está dando tudo errado, quando o médico disse que não tem cura, quando alguém olhou e disse não tem jeito, quando alguém olhou e falou assim, olha, não tem mais como. É nesse momento que eu preciso aprender a ser profeta. Não espere o mar se abrir. Profetiza antes. Repare que após o deserto, após o mar vermelho, Miriam aparece como uma profetisa. Antes ela não é lembrada como profeta, mas depois que o mar se fecha, ela aparece na Bíblia como uma profetisa. Você não vê a Bíblia falando dela como profeta antes, mas a partir desse momento ela é lembrada como uma profetisa. O deserto está preparando o seu ministério. Existem situações que você está passando agora que está preparando a tua chamada. Existem desertos que você está atravessando que estão te projetando para o ministério. Entende isso? O mar fechou, o mar se abriu, perseguição dos egípcios, praga, doença, dificuldades no Egito, castigo, sofrimento, tudo isso estava preparando o seu ministério. O que você não sabia é que tudo de ruim que estava acontecendo estava cooperando para o seu próprio bem. Porque Deus estava fazendo esse deserto fazer crescer um grande ministério. O deserto está te preparando. As lutas estão te preparando. As adversidades, elas estão te preparando. Você pode não estar percebendo ainda, mas o cenário de luto, de dor, de perda, de dificuldade que você está passando, está forjando dentro de você um grande ministério. Miriam, a profetisa, irmã de Arão. Perceba, ela é profetisa e também é irmã de Arão. É importante você grifar isso aqui e entender
que nesse tempo aqui, a mulher ela não tinha a mesma posição social que as mulheres hoje têm. A mulher nessa época não tinha a mesma independência que a mulher hoje tem. Então, citar uma mulher com uma função importante como essa de profeta faz mostrar o quanto ela é importante para esse cenário. Quem estudou um pouco a história do Antigo Testamento sabe que Miriam ela vai ser uma referência para outras mulheres. A gente só enfatiza Moisés como líder, mas Arão teve a sua importância, Miriam teve a sua importância, e a história do Antigo Testamento diz que ela foi de grande importância para a influência de mulheres hebreias. A Bíblia não chama apenas como irmã de Arão, ela é profetisa. Num tempo onde a mulher não era lembrada, num tempo onde a mulher não era valorizada, ela era valorizada segundo o número de filhos que ela tinha, e não pela função que ela desenvolvia. Mas essa aqui está sendo lembrada pelo fato de ser profetisa. Ela é muito mais do que a irmã de Arão, ela é profetisa. Deus não quer que você passe a vida inteira sendo lembrada como irmão de Arão. Deus não quer que você fique a vida inteira sendo lembrado como irmã de Moisés. Deus não quer que você fique a vida inteira sendo lembrada como alguém que fazia parte da família de oração de Arão. Deus quer que você seja lembrada pelo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Entendeu isso? Deus não te chamou para viver na sombra de Arão. Você é profeta. Deus não te chamou para viver na sombra do seu pastor. Você tem um chamado. Deus não te chamou para você viver na sombra dos seus pais. Deus tem uma vocação com você. Até quando você vai ficar fazendo teus líderes de muleta? Até quando você vai ficar fazendo teus pastores de muleta? Até quando você vai ficar fazendo dos crentes da sua igreja de muleta? Deus não quer que você seja um eco. Deus quer que você seja uma voz. Deus não te quer como sombra. Deus te fez com uma identidade única e exclusiva. Deus não te chamou para viver na sombra de Arão. Você é profeta. Você é profeta. Então para de se esconder na sombra dos outros e começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E não venha dizer que Deus poderia levantar outro no teu lugar, melhor do que você, porque Deus resolveu escolher você para um grande ministério. É você que Deus quer.
Para de andar na sombra dos outros. Para de ficar dependendo dos outros. Você precisa depender de Deus. Você precisa entender que Deus te chamou com uma função e com um ministério. Então Miriam profetiza, irmã de Arão. Olha isso. Tomou um tamboril na sua mão. Tomou um tamboril na sua mão. Perceba aqui. Não é a primeira vez que ela está tocando esse pandeiro, esse tamboril. Isso aqui não é a primeira vez que simplesmente uma enfermeira fechou, ela pegou um instrumento e saiu tocando sem saber a sincronia, sem saber como tocar. Não. Certamente ela já tocou tamboril outras vezes. Não é um toque sem sincronia, não é um toque sem conhecimento. Ela toca porque tem conhecimento que ela faz. Ela toca porque sabe usar o tamboril na manifestação das danças e do louvor e do cântico que ela vai cantar. Porém, a Bíblia está dizendo que nessa ocasião ela pegou o tamboril para tocar. Só que em nenhum outro momento você lê na Bíblia ela pegando o instrumento para tocar. Ela só toca nesse período. Você não vê antes Miriam aparecendo com um tamboril na mão. Mas depois que o mar vermelho se fecha, o milagre acontece, ela pega o instrumento, começa a dançar e começa a tocar. Quanto tempo esse tamboril está parado? Quanto tempo você não toca esse instrumento? Quanto tempo você não faz aquilo que Deus mandou você fazer? O que calou a sua voz? O que te fez parar na caminhada? Quanto tempo você não ora como antigamente, não jejua como antigamente, não lê a Bíblia como antigamente, não busca como antigamente? Quanto tempo você está parado? Você sabe como tocar? Você sabe da maneira como tocar? Você sabe a forma como tocar? Mas está muito tempo parado. Está muito tempo sem fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Está muito tempo sem exercitar aquilo que Deus já mandou você fazer. Você precisa pegar o tamboril e voltar a tocar. Você precisa pegar o instrumento que Deus te deu e voltar a tocar. E não deixa nada desmotivar tua fé, não deixa nada desmotivar teu coração, não deixa as lutas, os problemas, as crises, as dificuldades, os desertos, nada pode tirar você do propósito. Quanto tempo que você não toca mais? Quanto tempo que você não jejua mais? Quanto tempo que você não busca, não lê a Bíblia, não se consagra? Você sabe como fazer, mas não tem mais tocado.
sabe o que fazer, mas não tem mais feito. Você vai voltar a tocar hoje esse instrumento. Você vai tocar de novo esse instrumento. Você vai pregar como nunca pregou, vai cantar como nunca cantou, vai tocar como nunca tocou, vai orar como nunca orou. Você vai voltar a tocar. Você vai voltar a tocar hoje. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque foi Deus que te deu esse talento. Você não tem que esconder ele. Foi Deus que te deu esse conhecimento. Você não tem que esconder ele. Quanto tempo esse tamboril está parado, hein? Você precisa colocar em prática agora. Você vai voltar a tocar. E vai voltar a tocar hoje. Agora olha isso aqui. Preste atenção aqui. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Quando ela começou a pegar o tamboril e sair com a dança para adorar, todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Deus te chamou para motivar outras pessoas. Deus não te levantou para você derrubar os outros. Deus não te levantou para você levar ninguém à queda. Deus te chamou para motivar outras pessoas. Entendeu isso? Você foi chamado para motivar. Então para de colocar para longe quem precisa estar perto. Para de distanciar as pessoas que precisam estar perto. Você precisa ser um motivador de pessoas. Incentivar as pessoas a adorarem ao Senhor. Incentivar as pessoas a cultuarem a Deus. Você precisa motivar as pessoas a louvarem o nome do Senhor. Não deixe nada e nem ninguém tirar o teu foco. Quando ela pegou o instrumento e começou a tocar, uma multidão de mulheres se levantou após ela.
Você é referência. As pessoas estão te observando. Você pode não perceber, mas tem alguém observando suas atitudes. Você acredita que tem alguém que não desistiu do casamento porque você não desistiu? Tem alguém que não desistiu dos filhos porque você não desistiu? Tem alguém que não desistiu da família porque você não desistiu? Tem alguém que não desistiu de casa porque você não desistiu? Porque tem alguém que está observando seus passos. Quando Miriam saiu para tocar e dançar, mulheres, todas as mulheres se levantaram. Porque tem alguém que está vendo a sua atitude. Alguém que está observando o teu comportamento. Você é referência para alguém. Alguém na tua família que olha para você e diz: olha, eu só não parei porque você não parou. Eu só não desisti porque você não desistiu. As pessoas estão observando teus passos. O que ela vai fazer agora? Ela vai reclamar ou vai continuar sendo crente? Vai murmurar ou vai continuar sendo crente? Vai se entregar ao pecado ou vai continuar sendo crente? Não, agora ela não vai aguentar, agora ela não vai suportar. As pessoas estão vendo os teus passos e algumas pessoas já estão fazendo pré-julgamento, dizendo: ela não vai aguentar o que está acontecendo. Porque você é referência. As pessoas estão observando o seu comportamento. Você precisa entender isso. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para você ficar prostrado numa cama. Deus não te chamou para você ficar caído no chão. Deus não te chamou para você ficar sem ter o que fazer. Deus te chamou para você se movimentar. Então pega esse tamboril, volta a tocar, vai para a dança, vai para o cântico, porque Deus não te chamou para ficar parado. Você não vai ficar parado na tua igreja, você não vai ficar parado no teu ministério, você não vai ficar parado nos teus sonhos, você não vai ficar parado na tua casa, você vai se movimentar. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Entende? Porque Ele não te chamou para ficar parado, nem prostrado. Deus te chamou para se movimentar. Então não deixe as lutas te pararem, as crises te pararem, as doenças te pararem, os problemas te pararem. Não deixe nada te parar. Você tem um chamado para continuar. E Miriam respondia: cantai ao Senhor. Miriam respondia: cantai ao Senhor.
A glória é sempre de Deus. A glória é sempre de Deus. Quando Deus te levantar como referência, quando aquilo que você faz arrastar uma multidão, quando você conseguir contagiar uma multidão com tamboris, com danças, ensine as pessoas a cantar ao Senhor. Ensine as pessoas a louvarem ao Senhor. Nunca traga para si a glória, porque a glória é sempre de Deus. Sempre de Deus. Você pode tocar muito bem o tamboril, mas a glória é de Deus. Você pode dançar melhor do que ninguém, mas a glória é de Deus. Você pode ser usado de forma profética, mas a glória é de Deus. Você pode ser um instrumento para motivar pessoas, mas a glória é de Deus. Sempre se lembre que a glória é de Deus. A glória é sempre dele e nunca é nossa. Então, quando as pessoas te seguirem, ensine elas a cantar ao Senhor. Quando as pessoas te enxergarem como referência, ensine elas a adorarem ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos dá direção, a Tua palavra nos cura, nos fortalece, nos enche de graça e nos ensina a permanecer de pé. Obrigado por essa palavra que nos renova, que nos enche e que nos fortalece no Teu Espírito. Que cada pessoa que ouviu essa palavra tenha um desejo de viver e praticar tudo aquilo que ouviu. Eu oro pedindo a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse foi o Bíblia, Papel e Caneta de hoje. Resumo final. Não espere se abrir, não espere o mar se abrir para ser profeta. Profetiza antes. O deserto está preparando o seu ministério. Deus não te chamou para viver na sombra de Arão. Você é profeta. Quanto tempo esse tamboril está parado? Deus te chamou para motivar outras pessoas. Você é referência. As pessoas estão te observando. Deus não te chamou para ficar parado. Quando as pessoas te seguirem, ensine elas a cantar ao Senhor. E nunca se esqueça, a glória é sempre de Deus. Esse foi o Bíblia, Papel e Caneta. Se você ficou até o final e está assistindo esse vídeo agora do YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E você que está assistindo agora do Instagram, aguardo você a próxima semana, o domingo que vem, às 11h41, com uma palavra poderosa para o seu coração, do Bíblia, Papel e Caneta. Deus te abençoe.